Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 11 de setembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Estamos juntos iniciando aqui mais uma semana e que essa semana seja muito produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os direitos do consumidor. E ainda hoje vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia. Também você pode poder ligar para a gente, interagir, responder a nossa pergunta de hoje, também mandar alguma dúvida sobre o tema e muito mais. Só lembrando que o programa de hoje ele está imperdível. E o direito do consumidor é uma ramificação do direito civil e do direito empresarial que trata das relações jurídicas entre os fornecedores e os consumidores. O direito do consumidor ele é baseado a partir de um conjunto de normas que defendem e protegem a pessoa física ou jurídica que adquire bens de consumo, ou seja, produtos ou serviços. Todos os direitos eles estão estabelecidos na Lei do Consumidor, também conhecido por Código de Defesa do Consumidor, que tem ali como principal objetivo garantir que o consumidor ele possa se proteger contra os abusos por parte dos vendedores e também dos fornecedores dos produtos ou serviços. E para nos ajudar a compreender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Lorena Grimberg. Ela que é chefe de atendimento da Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor, a ADECOM. Também vai nos ajudar a compreender mais sobre o tema o Dr. Márcio Marques, ele que é advogado e especialista em direito do consumidor e também professor universitário. Mas agora a gente vai abrir o espaço do programa para você que está em casa nos acompanhando. Que tal interagir com a gente? Que tal iniciar essa semana participando e construindo aqui esta edição do Assunto do Dia? Então, vamos responder a nossa enquete de hoje. A partir deste momento, vamos lançar a nossa pergunta. Você vai ligar para a gente e responder essa pergunta que a gente vai mostrar a partir de agora, a enquete de hoje. Olha só, queremos saber de você que está em casa se você conhece os seus direitos enquanto consumidor. Sim ou não é a nossa pergunta. Você pode responder através do 3424-1977, a nossa linha interativa. Você também pode ligar para a gente, deixar algum depoimento, alguma dúvida. Liga para a gente, pode interagir através também da internet. Lembrando que o nosso Facebook é facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage, o nosso espaço onde você também pode interagir. Nosso WhatsApp, super simples, 99418-1206, 99418-1206. Manda para a gente sua dúvida, daqui a pouquinho os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Então, a partir deste momento, vamos conferir uma reportagem sobre o tema com Jetson Pontes. Confira! Antes, para comprar um produto, era preciso ir a uma loja física, pesquisar em vários locais e isso tomava um tempão. Agora basta um clique para resolver tudo. As vantagens são várias, desde a comodidade até o preço em melhores condições. Por isso, 89% das pessoas que têm acesso à internet preferem comprar pela rede, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. O grande problema é que 30% dos internautas ainda têm medo de que o produto não chegue. E não é para menos. Algumas vezes isso acontece. Veja o caso de Débora. Ela foi uma das sorteadas, comprou o produto e não recebeu. Ela é fotógrafa, encomendou 2 álbuns e ficou na mão. Eu fiz a compra, contando com o prazo deles, que era de 5 a 11 dias, e o álbum veio chegar com 33 dias de entrega. Nesse prazo, após o prazo expirado, eu entrei em contato com eles várias vezes, com a empresa, e não tive nenhum retorno. Para piorar a situação, um dos álbuns era para ser entregue como surpresa no dia do casamento. Uma noiva, ela fez o álbum para poder dar para o marido no casamento e, infelizmente, o álbum não chegou a tempo. E nesse caso, como é que ficou a tua relação com o cliente? A gente teve um certo problema, mas acabou se resolvendo. Ela fez um novo álbum. E quando o novo chegou, eu entreguei para ela o álbum mais algumas fotos extras. Essa advogada está acompanhando o caso de Débora e explica o que deve ser feito nessa situação. Ela deveria ter entrado em contato com a empresa que ela comprou o produto
tendo em vista que ficou ofertado que a entrega seria realizada entre 5 a 11 dias úteis. E a oferta, tanto do produto como do prazo da entrega, vincula a obrigação do fornecedor. Então, neste caso, depois de feito vários protocolos, a empresa ter dado um posicionamento, se por acaso não tivesse sido com sucesso, ela poderia desistir da compra, pedindo a restituição do dinheiro completo, e a empresa teria que fazer. E também, caso houvesse alguma perda ou dano, ela poderia procurar o PROCON ou o Juizado Especial Cível, que trata das relações de consumo. Alguns problemas também podem ser evitados. Basta que o consumidor fique atento na hora de finalizar uma compra pela internet. É importante eles analisarem o site que vai comprar. Desconfiar de sites que vendam produtos muito baratos, porque muitas vezes podem ser produtos piratas, frutos de roubo, que hoje em dia é muito comum, que inclusive com extravio de mercadoria que não chega no prazo, é porque às vezes é extraviado, e esses produtos podem ir pela internet, tendo em vista que é muito mais fácil a venda. Então, também tomar cuidado com questões de dados e informações pessoais, sempre analisar se o site tem alguma reclamação ou não. Por acaso, se for verificado que existiu alguma fraude na sua compra, procurar a Delegacia de Crimes Cibernéticos e também ingressar com ação contra o site ou então essa empresa que fez essa intermediação. Pois bem, ficou bem claro aí na reportagem que além de pesquisar preço, descontos, você também precisa pesquisar a origem onde esse produto está sendo vendido, a origem do site, se é confiável ou não. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras dicas para você que costuma fazer compras através da internet. Preste atenção nas seguintes informações que daqui a pouquinho vamos destacar aqui no nosso programa, mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre direito do consumidor, falar sobre a desistência de um produto ou serviço em até 7 dias, suspender ali o serviço de telefone ou de TV por assinatura por 120 dias e até mesmo agendar uma entrega sem pagar a mais por isso. Esses são 3 direitos garantidos a você que está em casa, garantidos por lei e pelo Código de Defesa do Consumidor. São bastante úteis ali no nosso dia a dia, porém desconhecidos pela maioria de nós brasileiros. E não são os únicos. Então, para você que está em casa, para que você também não deixe de aproveitar nenhum dos seus direitos, preste muita atenção a esta edição do programa que vamos falar muito sobre direito do consumidor. Você que está em casa, pode ficar ligadinho, pode mandar também sua dúvida, que os nossos convidados vão nos ajudar a compreender melhor sobre o tema. Primeiro quero dar boas-vindas, Lorena Grimberg, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada, bom dia a todos, é sempre um prazer. Também queria dar boas-vindas, professor Márcio Marques, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia a todos, obrigado mais uma vez aqui colaborar com vocês. É muito importante a gente relatar, porque por mais que pareça algo simples o direito do consumidor, muita gente ainda desconhece. Esse desconhecimento é pela falta de interesse, de pesquisar, de procurar se informar? Como é que a gente avalia? Ou muita coisa já mudou no nosso contexto, as pessoas já estão mais cientes e mais flexíveis quando vou comprar algum produto. Elas não olham mais só o preço, mas a origem, se vai chegar no prazo certo, no caso de uma compra para a internet. Como é que a gente faz essa primeira análise, Nós, enquanto consumidores, estamos mais conscientes, estamos buscando algo além do preço? Bem, a gente percebe uma melhora, pequena ainda, mas a gente percebe que o público em geral já tem procurado mais informação. E até porque coisas simples que seriam resolvidas de forma amigável, com um simples telefonema de um órgão de defesa do consumidor, uma simples notificação administrativa, resolve. E a gente percebe realmente uma procura maior. Às vezes o consumidor até tem noção já do assunto, não sabe com muitos detalhes, mas já tem sim se movimentado nesse sentido, de buscar informação. Se eu estou inserido ali em qualquer relação de compra, prestação de serviço, se eu me enquadro ali como consumidor, eu tenho direitos, mas também tenho deveres? Como é que a gente compreende isso na prática? Só tenho mais direitos, eu também tenho alguns deveres a cumprir? Como é que o senhor responde isso para a gente, professor? Isso é uma questão muito interessante, porque a gente olha o Código de Defesa do Consumidor e pensa apenas nessa perspectiva de defesa do consumidor. Mas eu já disse muitas vezes, inclusive aqui, que ele não regula apenas isso, ele também protege o fornecedor do produto ou do serviço. E o exemplo mais clássico disso é o direito de troca de um produto, eventualmente com defeito ou vício,
quando o consumidor muitas vezes pensa que ele já tem o direito imediato de trocar esse produto, mas na verdade o fornecedor ele tem uma prerrogativa de ter um prazo aí para consertar, para sanar o vício, que a gente chama tecnicamente. Então, o Código de Defesa do Consumidor, é verdade, ele é muito colaborativo para ambas as partes. Mas é verdade também que ele tem mais essa visão de como se fosse uma tutela, uma proteção do consumidor e assim. A gente listou 3 direitos que as pessoas desconhecem, dentre tantos, né, tem ali o produto, você pode desistir de um produto em até 7 dias. Quais os casos a gente pode desistir de uma compra nesse prazo de 7 dias? Nesse caso, é o exercício do direito ao arrependimento, né? Que as compras feitas fora de estabelecimento comercial, por telefone, aquela venda porta a porta, na internet, que o consumidor compra à distância e ele pode desistir, sim, no prazo de 7 dias, a contar do recebimento desse produto ou da contratação do serviço. Então, ele pode exercer esse direito, não precisa da justificativa, apenas comunica formalmente, é importante a comunicação formal, seja via e-mail, seja com protocolo, porque ele dá ciência ao fornecedor de que está desistindo da compra. Ele precisa arcar com alguma coisa? Não, de forma alguma, ele não precisa arcar com nada. Em contrapartida, o fornecedor também tem que estar ciente por parte dele de que ele está vendendo, mas está sabendo dessa situação que pode existir, a desistência do consumidor nesse prazo. Suspender ali o serviço de telefone e de TV por assinatura por 120 dias. Como é que a gente... É verdade. Não é algo comum que o consumidor dele se utilize, não é? Mas a gente sempre bate numa tecla do chamado dever de informar. Habitualmente, as empresas, os fornecedores de produtos e serviços não têm esse hábito, esse dever de informar das obrigações que são pertinentes a ele, não é? De suspender o serviço, por assim dizer, e que se coloque numa condição que o consumidor possa usufruir desse direito, não é? Então, o dever de informação também deve ser mais ampliado para aquelas obrigações contratuais de ambas as partes, mas que de uma forma acaba o consumidor aí, por não ficar sabendo disso, acaba não se utilizando. E aí não só isso, né? O fornecimento de energia elétrica também pode ser suspenso por um período, né? A TV a cabo, a telefonia. Então são coisas que não acontecem na prática, embora sejam situações reguladas pelas agências reguladoras e pela própria legislação específica. A gente viu na reportagem um exemplo, né, de uma fotógrafa que utilizava ali a internet para comprar alguns produtos e usufruir de alguns serviços também. Nesses casos em específico, né, como é que fica o direito de defesa desses usuários de internet que fazem compras através da internet? Não, os direitos permanecem resguardados, né? O CDC protege. No entanto, eles têm que ter alguns cuidados básicos, né? Procure acessar de computadores residenciais que possuam, no mínimo, um antivírus atualizado. Se informe sobre a empresa, pode procurar nos órgãos de defesa do consumidor como é que está o ranking de reclamação, se são muito recorrentes. E tenha pelo menos um mínimo de informação. Desconfie, sempre confie desconfiando. Procure se informar se esse valor realmente condiz com a realidade de mercado, porque muitas vezes eles se utilizam dessa publicidade, desse chamariz, e o consumidor, por impulso, na compra, e aí realiza e ele vai conseguir resolver, mas vai correr um longo caminho que poderia ter sido evitado com medidas simples. Às vezes esse comportamento de sempre querer tirar vantagem de alguma coisa pode ser uma cilada ali para aquele consumidor. Às vezes é muito, muito grande o desconto que são oferecidos e muito além do que é oferecido no mercado. Isso aí é o motivo de desconfiar ainda mais, né? Porque às vezes até em sites oficiais de redes sociais a gente encontra algumas ofertas com preço quase metade do preço do praticado no mercado. Mesmo sendo um site confiável, é melhor você desconfiar, né, professor? É verdade. Como foi dito na reportagem, ficar atento a isso, porque pode se tratar muitas vezes de um crime cibernético, né? Esses criminosos utilizam a imagem das empresas, âncora principalmente, e acabam colocando o consumidor numa situação de vulnerabilidade. Esse caso de Débora foi bem interessante também, porque ele envolve um tema que a gente chamou de compras vinculadas. Compras não é uma compra casada, né? Mas ela exerce uma atividade profissional, mas o consumidor do produto, do serviço, no caso específico dela, foi a cliente dela, por assim dizer. Se assemelha mais ou menos ao que a gente chama hoje de compras coletivas, né? Você junta aí um grupo de amigos para, em períodos, fazerem a aquisição de um determinado produto ou serviço, e esses casos também se encaixam na relação do consumo. É bem interessante isso. A gente fala agora sobre combustível, né? A gente vê uma alta no combustível aqui na região metropolitana do Recife. Quem abastece ali o carro
o combustível ele está adulterado, supostamente adulterado, né? E acaba prejudicando, tendo algum dano no veículo. Esse consumidor ele tem algum direito? De que forma ele pode fazer valer esse direito? Porque o valor está um valor meio que abusivo já, né? Passando aí dos R$4 e ainda comprar um produto que seja adulterado, não seja o prometido ali. De que forma ele precisa guardar uma nota fiscal? Como é que ele prova que aquele carro teve algum dano por conta do combustível? Ele procure sempre comprar em locais legalizados, né, que emitam nota fiscal, guarde esses comprovantes. Caso ele venha perceber algum problema no veículo, leve autorizado na oficina de confiança, pode solicitar um laudo, uma perícia, guardar ordens de serviços que atribuam o problema no veículo à gasolina. E também deve denunciar aos órgãos de defesa do consumidor e fiscalizatórios de combustíveis para que seja feita uma avaliação, né, uma autuação, investigação nesse determinado local e confirme a autenticidade e a qualidade desse combustível. Em relação aos direitos do consumidor, quais os direitos que são mais desrespeitados, né? Que não são cumpridos ali na prática? Tem um ranking ali dos direitos que são mais negligenciados, descumpridos pelas empresas? A gente poderia ter uma classificação? Eu acho que fica mais fácil vincular pelo prestador de serviço, né? Eu acho que telefonia, e aqui em Pernambuco eu acho que os fornecedores de serviços públicos, como a distribuição de água, a energia elétrica, eu acho que eles chegam nesse top aí desse ranking. Mas eu costumo sempre dizer que, usualmente, o problema principal é a informação, não é? É dessa informação que acaba gerando um monte de consequências, seja nos serviços bancários, seja no comércio, no dia a dia. A informação, eu acho que é o principal problema da relação de consumo. Eu diria que muitas vezes o fornecedor ele tem a carta na manga que não revela e que isso mais na frente acaba gerando uma dúvida. Ou também na própria forma de trazer esse esclarecimento para o consumidor. Às vezes você chega no supermercado, está lá uma promoção de um produto que normalmente não é aquele preço, está bem atrativo, mas quando você vai olhar o vencimento, está bem próximo, 4 ou 5 dias. E se essa informação fosse prestada de forma clara, precisa, acabaria não havendo uma consequência maior. Então eu creio que, vinculados também aos serviços que eu acabei de citar, eu acho que a informação é o principal problema que gera outros problemas. E se eu dependo de um serviço público, eu posso também cobrar, eu posso também denunciar, posso procurar a ajuda do PROCON se eu não estou tendo um serviço de qualidade, um serviço que cumpra, né, as minhas exigências? Posso também no setor privado e no setor público? Pode da mesma forma. Foi serviço ou produto, está assegurado pelo código, pode reclamar sim, e deve. O Código de Defesa do Consumidor, né, o direito do consumidor, visa ali a proteção da vida, saúde e segurança. É um dos tópicos. Como é que a gente poderia abordar, né, essa questão de proteger a vida, a saúde e segurança? Como é que a gente compreende isso ali no Código de Defesa do Consumidor? O código ele traz uma distinção bem assim, de produtos impróprios ou inadequados para o consumo, né? Então, esses aí são que são considerados, para efeito da legislação, como coloca em risco a saúde, a vida e a integridade física do consumidor. Só para puxar o mesmo exemplo do combustível, né, para ficar bem interessante. O combustível adulterado, ele é impróprio para o consumo, né? Então, inclusive é crime contra a relação do consumo. Então, o consumo de um combustível em condições diferentes das suas especificações pode colocar a vida do consumidor em risco, né? Os produtos avariados, os produtos vencidos, né? Os produtos, mesmo que o fornecedor tenha conhecimento da potencialidade de risco, ainda assim há responsabilidade por parte desse fornecedor e de um serviço qualquer. Então a gente chama que se trata de uma chamada proteção integral. Não importa a natureza, não importa a espécie de produto. Se for colocado em risco a saúde e a integridade física do consumidor, o fornecedor vai sempre responder. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre direito do consumidor. Isso mesmo, e a partir deste momento a gente vai acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem traz essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia!
Oi, Valdson, um ótimo início de semana para você e para vocês que estão nos acompanhando. A informação de hoje é do site do Governo Federal. Reclamações de consumidores chegam a 2,7 milhões em 2016. No ano passado, foram mais de 2 milhões e 740 mil reclamações de consumo registradas na página consumidor.gov.br, que é ligada ao Ministério da Justiça e que integra o banco de dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. Esta mesma página registrou mais de 200 mil reclamações de consumidores no ano passado. A maioria dessas reclamações refere-se ao setor de telecomunicações, com percentual de 47,5%. Já os serviços financeiros corresponderam a 23,9%. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai ao estúdio conversar com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. No caso, um número muito expressivo, né? Em 2016, o número de reclamações. Estamos mais conscientes, estamos cobrando mais, né? O que o nosso direito ele seja garantido, ou as empresas estão desrespeitando ainda mais o direito do consumidor. Como é que a gente avalia esse número? É um número muito alto de reclamações. É verdade, é um número bastante alto e a gente luta, né, enquanto órgão de defesa do consumidor, todo dia, para que o consumidor ele tenha essa informação prévia, para que evite chegar às esferas administrativas e às judiciais, mas que ele, diante realmente de um problema, ou na contratação de um produto ou de um serviço, ele busque orientação e reclame sim aos órgãos de defesa do consumidor. Ele não pode ficar inerte realmente, porque só estimula ainda mais a esse tipo de problema, as empresas, os fornecedores cometerem, né, abusos. Quando ele reclama, ele pode estar evitando o problema de uma próxima pessoa, né? De um parente, de um amigo, de um vizinho, né? Se ele reclama, se ele busca ali que seus direitos eles sejam cumpridos, de fato ele pode estar evitando o problema de outra pessoa mais à frente. Então, por isso que a gente fala que é importante buscar o órgão de defesa do consumidor. Tem vários órgãos de defesa do consumidor, ele pode fazer essa denúncia, né, professor? É muito importante que isso aconteça. É verdade. Os órgãos de proteção à relação do consumo, principalmente os PROCONs, exercem esse papel fundamental, tanto para fins quantitativos, ou seja, esse número que se mostrou aí na matéria, mas também no aspecto qualitativo. Quais são os serviços e os produtos onde há os maiores índices de reclamação e de queixa? Então, isso é importante. A telefonia ela acaba ficando nesse primeiro lugar e sempre como o índice onde tem mais reclamação, porque é a maior quantidade de serviços ofertados. Eu acredito, eu não sei um número exato, mas eu acho que existe um número de um celular para cada brasileiro, melhor dizendo, tem 2 números de telefone celular, então você já teria aí uma quantidade imensa de produtos e serviços colocados no mercado de consumo e que acaba colaborando para que esse índice seja bem alto. Então os órgãos de proteção eles vão fazer essa função de mapeamento, seja quantitativo como qualitativo, né? Identificar aí quem são e quais são os principais problemas, isso é muito importante. Ok, a gente vai mostrar a partir deste momento alguns direitos que você que está em casa tem enquanto consumidor e você desconhece. A gente vai mostrar aqui essas informações e a gente vai pedir uma explicação aqui dos nossos convidados que estão nos ajudando a compreender mais sobre o tema direito do consumidor. Vamos agora aqui à primeira informação. Vamos saber aqui um direito que você tem e desconhece. Olha só, o nome ele deve ser limpo em até 5 dias após o pagamento da dívida. A pessoa que entrou ali, né, na lista de devedores tem esse direito e às vezes desconhece. Se a empresa ela não cumpre esse prazo de 5 dias após o pagamento da dívida, ele pode recorrer? A quem ele deve procurar? Ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. Inicialmente ele procura a própria empresa, comunica que já foi feito o pagamento e o que é que está acontecendo, porque o nome dele não foi retirado. Até porque isso é uma atribuição do fornecedor. Ele é que é o responsável por ir tirar essa anotação do serviço de proteção ao crédito. E ele sentindo resistência ou não conseguindo, ou fica naquela, não, em mais alguns dias a gente dá um retorno, e você percebe que está protelando o problema, ele deve se dirigir a um órgão de defesa do consumidor para que notifique a empresa e ela tome imediatas providências. Do contrário, isso pode se protelar ainda mais e aí chegar ao ajuizamento de uma ação judicial. Ok, vamos a outro ponto. Temos aqui outra informação em relação à construtora, né? Ela deve pagar a indenização por atraso em uma obra. Muita gente está financiando o imóvel, tem esse sonho da casa própria.
e a construtora ali ela não cumpre o prazo da obra, a pessoa vai recorrer para ter uma indenização? Normalmente essa questão do atraso da entrega dos imóveis, ela já é uma questão definida contratualmente, não é? Eu costumo sempre dizer que vai ter que ser analisado cada caso específico, mas se há uma regra contratual que impõe um prazo de entrega, habitualmente as construtoras já conseguem embutir como é que vai ser resolvido essa questão da indenização pela demora da entrega. Então se resolve isso no âmbito contratual e aferir aí o volume, né, a extensão de eventual dano pelo atraso na entrega. Por falar em construção, né, em construtora, tem uma tal de taxa de evolução de obra. O senhor já ouviu falar nessa taxa, professor? Já, ela é muito controvertida. Há uma divisão nos tribunais sobre a legalidade ou não desse tipo de acréscimo, né, nas relações contratuais imobiliárias. Ok, vamos aqui a um outro ponto, outro direito que você tem enquanto consumidor e desconhece. Os bancos, eles devem também oferecer serviços gratuitos? É verdade? Existem alguns serviços realmente que são gratuitos dentro daquele pacote que o consumidor tem, né, em contas correntes. Existem alguns limites de saques que eles não pagam, algumas consultas, extratos, uma determinada quantidade, salvo me engano 4, ele pode realizar sem nenhum problema. E aí, a partir daquele limite, sim, são tarifados. Mas existem, sim, os serviços gratuitos e aqueles que estão previstos com um determinado valor. Dificilmente eles são oferecidos, né, explicados para o consumidor. Exato, o grande problema é esse, é a informação, né, que não é passada, ou quando você realiza aqueles contratos, eles são praticamente ilegíveis, as letras são muito minúsculas, o consumidor em geral não compreende, e então ele contrata, e aí do surgimento realmente do problema, que são os chamados contratos de adesão, né, ele contrata e aí procura um órgão, procura essa informação que a gente está aí para isso mesmo, para esclarecer. Nesses contratos, né, com as letras minúsculas ali, o consumidor ele tem como recorrer, dizer que assinou ali aquele contrato e não teve conhecimento de todas as informações, porque ficou quase impossível a leitura? Ele pode alegar que ele foi, no caso, conduzido ao erro por conta daquela letra minúscula? A legislação, na verdade, ela impõe uma regrinha, né? Tem que ser claro, preciso e inequívoco. O que é que isso quer dizer? É que não pode restar nenhuma dúvida, não é? Eu costumo dar como exemplo aquelas fórmulas para calcular juros de consignado, de empréstimo e etc. Eu acho que nem mesmo os matemáticos conseguem entender como se chega àquele cálculo de juros, de prestações, etc. Então é um exemplo prático de que essa informação tem que ser colocada de forma clara, precisa e inequívoca, ou seja, não tem que restar dúvida, o consumidor tem que compreender. Então esses contratos de adesão, por regra, eles não atendem essa característica de colocar essa informação precisa para o consumidor, e é justamente aí onde isso é muito, muito fragilizado para se pedir uma eventual nulidade desses contratos. Ok, vamos aqui a um outro direito que você tem enquanto consumidor e desconhece. Próxima tela diz que não existe um valor mínimo para a compra com cartão. Muitos estabelecimentos eles determinam, né? Vai comprar no cartão, tem que ser no mínimo R$10 o consumo. Isso, quer impor, né, um valor mínimo. Se ele realmente coloca à disposição a venda no cartão de crédito e, por regra, ele está obrigado apenas a receber em dinheiro, mas se ele, a partir do momento que ele disponibiliza esse pagamento em cartão de crédito, então ele não pode exigir valor mínimo. No entanto, vale a pena lembrar que, com a recente mudança na legislação, eles podem fazer a diferenciação de preços. Um valor feito em espécie para o valor feito no cartão de crédito. Mas a gente volta para aquele mesmo ponto. Ele tem que deixar claro, transparente para o consumidor, para que não reste dúvida. Do contrário, ele vai ter que cumprir o que foi dado publicidade. Ok, vamos agora a outro ponto, outro direito, outra informação para você que está em casa. Olha só, você pode desistir de compras feitas pela internet. Aquela questão que a gente falou, isso, né? O direito... é o caso dos 7 dias do direito a arrependimento. Isso, é possível sim. Próximo ponto, vamos lá. Outro direito, olha só. Cobrança indevida, ela deve ser devolvida em dobro. Pois é uma regrinha que tem no Código de Defesa do Consumidor, mas a interpretação não é simplesmente o fato de ser cobrado, né? Tem que ser cobrado e tem que ter a ver o pagamento, né? Esse pagamento de algo que foi cobrado, a gente chama isso de repetição de indébito. Então, se você pagou uma dívida, foi cobrado por uma dívida, pagou essa dívida, mas você está sendo cobrado, foi cobrado de forma injusta e acabou caindo, né, se pagando novamente, aí sim
você tem direito à devolução em dobro da quantia que você pagou. É a chamada repetição do indébito. Ótima explicação. Vamos agora ao outro ponto. Olha só, você não precisa contratar seguro de cartão de crédito. Não, é de obrigado. forma alguma. Contratação de seguro, o consumidor não está obrigado, ele contrata se quiser, ele tem que avaliar as condições de que estão sendo oferecido esse seguro. Isso vale também para as compras de bens duráveis, refrigerador, que esses grandes magazines normalmente oferecem. No ato da compra, o consumidor acerta com o vendedor, não, ficou parcelamento em 5 de R$100, por exemplo. E quando chega na hora do caixa, ele viu que já tem embutido um novo valor. Não, ele tem uma garantia estendida, tem isso, tem aquilo. E aí o consumidor acaba, às vezes, caindo nessa esparrela e sem ter o conhecimento que, na verdade, estava contratando um seguro e que esse seguro tem determinadas situações que, para ser feita essa troca, para se fornecer um novo cartão de crédito, um novo celular. Então, o consumidor tem que ter muito cuidado com essa contratação. É algo também que gera muita dúvida, essa questão da garantia estendida, né? Será que compensa, não compensa? Como é que a gente analisa? Vale a pena fazer essa garantia estendida? A partir de que momento eu tenho direito a essa garantia? A garantia é um tema interessante, porque, regra geral, todo produto ele tem uma garantia, né? O que a gente chama de garantia legal. E aí se usa o termo garantia estendida, estendida a quê? Estendida a garantia que já está prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é? Ela não pode ser feita a situação tratada aqui, ela não pode ser casada, mas se há uma opção do consumidor de contratar do fabricante, não é? Essa garantia estendida, né? Ela não vejo nenhum problema quanto a isso. Ok, vamos até o próximo ponto. Temos aqui outra tela. Se o consumidor ele desistir de um curso, por exemplo, ele tem direito a receber o valor das mensalidades pagas antecipadamente. Isso aqui é um direito do consumidor que muitas vezes não é cumprido. Isso é com a prestação normalmente envolve prestações de ensino, né? E o consumidor pode sim desistir, lembrando que ele normalmente assina um contrato, lá estão estabelecidas algumas condições, muitas vezes abusivas, mas ele pode sim desistir, dependendo do período que ele desiste, ele vai ter o ressarcimento do que ele pagou antecipadamente. E quando a coisa já é a posteriori, já tendo iniciado a aula, existe sim uma multa, um determinado percentual que ele paga, até pelo estabelecimento ter segurado a vaga e não ter dado a oportunidade a um outro estudante, mas ele pode sim, tem o direito de receber a restituição do que foi pago antecipadamente. Isso aqui também se aplica no caso de academias, por exemplo. Tem muito isso, né? De vender o plano anual, mas a pessoa vai 1 mês, 2 e fica o restante do tempo lá, tudo pago. Ele pode também ter o valor ressarcido, tem que analisar o contrato, como é que a gente compreende? Vai se encaixar na mesma regra, né? Mas não vai eximir o consumidor de pagar uma eventual multa, porque essa contratação, normalmente ela é feita com uma condição de pagamento diferenciada, no cartão de crédito, que é o mais habitual, né? Então, normalmente já há um desconto em relação a esse tipo de contratação. E aí, se há desistência, acredito que seja mais justo uma aplicação de uma penalidade, nesse caso específico, para o consumidor, em razão da desistência dos 12 meses, ou a quantidade que foi contratada, que ele não precisa mais usar ou desistir por algum motivo. Vamos agora a um outro ponto. Temos aqui outra tela. Se a ligação do celular ela foi interrompida, você pode repeti-la em até 120 segundos? Não cheguei a ficar Ficou muito... um pouco complexo. A ligação do celular ela foi interrompida, você pode repetir a mesma ligação, acho que pagando pela mesma ligação por até 120 segundos. Tem uma regrinha da agência reguladora que impõe às operadoras que essa ligação que não for completada nesse primeiro minuto, ela seja colocada à disposição do consumidor sem nenhum custo adicional daquele minuto a qual foi interrompida a ligação. Próximo direito, vamos conferir juntos aqui na nossa tela. O fornecedor ele deve responder por defeitos de fabricação, até mesmo fora do período da garantia. Essa questão aí diz respeito aos vícios, né, do produto, que são aqueles produtos que apresentam algum defeito com relação à sua funcionalidade. E aí existe aquele período dado pelo fabricante da garantia, mas alguns produtos, alguns bens duráveis, você supõe que vai usar por um longo período sem ter problema algum. Exemplo, um veículo, um refrigerador. E aí muitas vezes acaba essa garantia e aí o produto apresenta esse defeito
e muitas vezes grave. A exemplo, um veículo, ele pode até vir a prejudicar terceiros. Então, havendo um laudo, uma perícia, indícios que realmente vinculem aquele problema de fabricação, o fornecedor irá responder sim por esse vício. E mais grave ainda se ele prejudica um terceiro, né? Uhum. Vício, defeito, a gente ouviu falar muito, né? Vamos explicar para quem está em casa, para fixar melhor, né, essa ideia. O que é vício, o que é considerado um defeito, ou é tudo a mesma coisa? Legalmente, a diferença ela é muito sutil, né? Mas eu costumo dizer para os meus alunos que há uma diferença de vício e defeito na seguinte proporção. Toda vez que um produto ele é impróprio ou inadequado para o consumo, coloca em risco a vida, a saúde, a integridade do consumidor, ele está dentro do campo aí do defeito, né? Mais ou menos nesse sentido. Já o vício é quando ele não atende à finalidade qual ele se destina. Imagine que você compra um liquidificador que tem 3 funções, ele só funciona a primeira e a segunda, né? Então há um vício ali. Agora, se você compra esse mesmo liquidificador, ele está dando choque, ele já se enquadra em uma outra espécie chamada de defeito, porque coloca em risco a saúde e a integridade física do consumidor. É mais ou menos, de uma forma bem simples, embora existam outras proporções da diferença de vício e defeito. Deu para compreender bem, professor, pode ficar tranquilo. Vamos agora até um outro ponto, outro direito que você tem enquanto consumidor. Olha só, em nenhuma hipótese o cliente ele pode ser forçado ao pagamento de uma multa por perda da comanda em restaurantes, por exemplo, né? É muito comum, às vezes até tem, né, no cardápio explicando, perdeu a comanda, você vai pagar uma multa no valor X. Ou um determinado ticket de entrada, né? Do estacionamento também. Esse tipo de informação não tem valor legal nenhum e o consumidor realmente só deve pagar pelo que consumiu. Cabe ao fornecedor, ao dono da loja, da boate, do restaurante, ter esse controle. E aí ele não pode querer impor de forma alguma para o consumidor o pagamento de um determinado valor cheio, que muitas vezes não foge muito do que ele consumiu realmente. Às vezes, no caso do estacionamento, né, o consumidor é informado que se ele perder aquele ticket, ele vai pagar uma multa no valor X, mas algumas empresas que prestam serviços de estacionamento não querem se responsabilizar se ocorrer algum furto, alguma perda ou algum arrombamento do carro nesse ambiente. O consumidor ele tem direito, né, professor? Por mais que aquela empresa diga que não é responsabilidade, mas está ali no local onde existe aquele estabelecimento, você tem direito. O estacionamento, ele se assemelha a um contrato de depósito, acumulado com a guarda daquele bem. Então, aquele bem, ele não se limita apenas ao veículo, por assim em si, mas todos os que estão guarnecidos dentro daquele bem, né? Então, se você tem lá um computador, se você tem lá, sei lá, um relógio, um equipamento, qualquer outro que tenha dentro do veículo, em caso de arrombamento e etc., veja, está havendo o descumprimento da cláusula contratual de dever de guarda, de proteção e etc. Obviamente, isso não pode ser de qualquer forma. O consumidor tem que provar que ali existiam determinados bens ou valores e que esses valores foram subtraídos. Ok, vamos aqui mostrar uma última tela para a gente finalizar essa questão dos direitos que você que está em casa tem e desconhece. Olha só, a consumação mínima é uma prática abusiva. Isso, é uma prática abusiva. Da mesma forma que a imposição da perda do cartão tem que pagar aquele determinado valor cheio, o consumidor de forma alguma deve pagar por uma consumação mínima. Ele consome, procura o estabelecimento e paga realmente o que efetivamente consumiu. Ok, vou pedir licença a vocês, a gente vai agora a um rápido intervalo. Você que está em casa tem dúvidas a respeito do tema, manda para a gente no 3424-1977, é a nossa linha interativa. Você também pode participar conosco através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Manda aí sua pergunta, daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo e responder a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre direito do consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele mudou, né, para melhorar as relações de consumo aqui no nosso país, minimizando perdas e garantindo também que o brasileiro ele receba
exatamente o que comprou. Há 27 anos, essa legislação ela visa atender às necessidades dos consumidores e o respeito também à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, bem como a transparência e harmonia ali das relações de consumo. Se você que está em casa se sentir lesado em uma compra ou se o vendedor ele tem a obrigação de apresentar a você um exemplar de um Código de Defesa do Consumidor. Se você se sentiu lesado dentro de uma loja, você pode exigir sim um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para que você possa consultá-lo, para que você venha se esclarecer dessa sua dúvida. E a gente vai dar continuidade aqui no nosso programa, falando um pouco mais sobre o direito do consumidor. Enquanto consumidor, você tem vários direitos, a gente mostrou no bloco anterior alguns desses direitos que você desconhece e a gente pontuou isso interessante, né? 27 anos do Código. Se quem está em casa tem uma dúvida em relação ao consumo, pode pedir ao vendedor um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. E como é que ele começa essa leitura? É uma leitura simples? Como é que a gente esclarece esse consumidor? Você tem o direito de ter acesso ao código, mas como é que eu vou ler esse código? É difícil realmente, a gente luta muito para que o Código de Defesa do Consumidor seja mais estimulado em instituições de ensino, em cursos de capacitação, porque muitas lojas realmente estão lá com um exemplar do código, mas nem o consumidor, quando chega, sabe manusear, não compreende, e muito menos o pessoal que trabalha na loja tem qualquer tipo de capacitação para também ler e saber de que forma aplica. Então, ficam naquele impasse. O consumidor diz que tem direito, não sabe apontar qual artigo, nem de que forma realmente esse direito dele existe. Do outro lado, o lojista bate o pé dizendo que ele não tem direito, que sabe que ele não tem, mas também não sabe apontar no código onde é que está previsto que ele não tem esse direito. Então, ficam sempre aquele impasse. E a gente vê que uma capacitação mínima, uma informação mínima, realmente reduziria muito esses tipos de situações. E aí a gente luta enquanto entidade, faz cursos, já fez cursos de capacitação, já levou projetos para o interior, percebe essa carência ainda maior fora das regiões metropolitanas e está sempre à disposição para isso, para orientar e passar esse mínimo de conhecimento realmente para o consumidor saber manusear, compreender e aplicar o Código de Defesa do Consumidor corretamente. O senhor, enquanto professor, né, explica para a gente como é que o senhor avalia esse contexto. O código está lá disponível. Pois avançou bastante, não é? Ainda dá para avançar mais. Eu diria que o Estado ainda não adota isso como uma política prioritária, não é? Eu acho que a iniciativa privada, aí eu estou levando mais para o lado das associações, elas começam a exercer um papel não mais suplementar, mas sim um papel principal, passam a ser o protagonista do esclarecimento da sociedade acerca dessas questões relativas a relações de consumo. Aqui em Pernambuco, o Estado tem algumas frentes, né, mas ainda eu considero muito tímido em razão da dimensão que o tema necessita de esclarecimento para a nossa sociedade. Para citar dois exemplos, aqui em Pernambuco nós temos o Procon Móvel, não é, que vai até as comunidades para poder dar o esclarecimento, né, instaurar procedimentos administrativos, ou seja, tentar colocar ao conhecimento popular, né, de uma forma bem simples, não só direitos, mas também obrigações acerca do Código de Defesa do Consumidor. O próprio Tribunal de Justiça também abarca também essa frente de política nacional das relações de consumo com o programa Super Endividados, né, que aí vai tentar ajudar o cidadão a se esclarecer acerca do empréstimo consignado, o cartão de crédito que está lá estourado há muito tempo, enfim, tentar ajudar o consumidor esclarecendo ele de alguma forma. Mas é bem verdade, como já dito, as associações elas acabam sendo o protagonista, né? Nós temos aí o Reclame Aqui, tem um monte de órgãos, sejam eles online ou até presenciais, que exercem esse papel de forma, mais uma vez, como dito, de protagonista, quando na verdade deveria ser o Estado que deveria ser o protagonista dessa política nacional. Temos aqui várias participações através da nossa fanpage, através também do WhatsApp. A primeira participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: eu não solicitei o produto e chegou na minha casa sem eu pedir esse produto. Como é que eu devo agir?
Ele recebeu esse produto sem solicitar, sem comprar. Tudo que é recebido sem solicitação do consumidor é comparado à amostra grátis. E aí, ele é equiparado à amostra grátis, na verdade. E aí, ele não tem realmente essa obrigação de fazer o pagamento. Mas o ideal é que ele entre em contato com a empresa, comunique, né, fique protocolado, documentado que fez essa reclamação e para eles procederem ao recolhimento desse produto. Se não fizer o recolhimento, fica ali como um presente. Fica com ele, não tem obrigação nenhuma de pagar. Temos aqui outra participação. Tânia Ribeiro, ela que é de Casa Amarela, mandou uma mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Comprei uma porta com defeito, foi na justiça e a justiça obrigou a empresa a devolver o dinheiro. Já passou 1 ano e ainda não recebi esse valor. O que é que eu devo fazer? Tânia Ribeiro de Casa Amarela. Eu acredito, pelo contexto que ela relatou, se trata aí de uma execução, né? Uma execução forçada aí que está tramitando no Poder Judiciário. Que é um problema muito sério que nós temos aqui, principalmente no âmbito dos juizados, né? Eu não tenho números exatos, mas eu acredito que a quantidade de processos de execução, ou seja, o consumidor ganhou, mas não conseguiu levar, por assim dizer, ele ganhou lá uma indenização, ganhou o direito de substituir a mercadoria, ganhou o abatimento do preço, mas ele não consegue colocar isso em prática, né? Então, os juizados, atualmente aqui em Pernambuco, eles estão assoberbados de processos semelhantes a essa consumidora, né? Ela ganha, mas não consegue colocar isso em prática em razão da execução que não é eficiente. E aí várias explicações pode haver em torno disso, né? Seja o próprio operacional do Poder Judiciário que não conseguiu satisfazer esse direito dela, ou o próprio fornecedor, ele pode ter fechado o estabelecimento, ter mudado de local, não existir mais. Então, são situações específicas que o interessante seria analisar mais caso a caso. Temos agora a participação do Lenilson, ele que é do Jiquiá. Ele disse que é um tema muito importante e ele fala que comprou uma geladeira há menos de 1 ano. Ele diz aqui a marca dessa geladeira e ainda está na garantia, só que ela apresenta um barulho esquisito. Ele disse que ligou para a empresa que fez o fornecimento e a mesma falou que o técnico ele será enviado até a residência do consumidor e se não for defeito, ele disse que a empresa diz que ele tem que pagar R$40 pela visita. Ele disse que isso ele acha que é errado. Quer saber a opinião de vocês, isso é correto? Lenilson, como você reclamou, né, você quando receber a visita desse técnico, pegue a ordem de serviço e esse tipo de cobrança realmente fica difícil a gente dizer assim, porque cada caso é um caso, né? Mas de uma forma geral, se o produto está na garantia, ele não deve pagar absolutamente nada por isso. E ele está com menos de 1 ano, um refrigerador, naquela mesma situação que eu já tinha falado antes. Supõe-se que vai ter um bem por um longo período de tempo sem apresentar nenhum problema e aí está com essa situação. Então, ele reclamou, vai receber a visita, fique documentado, peça para o técnico escrever na ordem de serviço a que se deve esse barulho e aí ele vai juntando a documentação. Se por acaso, por uma imposição realmente, ele tiver que pagar na hora, ele tendo condições que pague e a posteriori a gente discute a devolução desse valor. Mas, de uma maneira geral, ele não deve pagar realmente por nada, se o bem se encontra em garantia. Veja como é que são as coisas, só para acrescentar mais essa informação. O código ele não é perfeito, não é? E essa situação ele não explica como é que se resolve, né? O dever do fabricante é sanar o vício, resolver o problema em 30 dias. Mas ele acaba não explicando como vai ficar essa operação, seja de frete, de transporte, etc., quando se trata de um bem na proporção que é uma geladeira, né? Você não leva debaixo do braço uma geladeira para o fabricante, tem questão de frete, etc. E veja, coisa interessante, nessa situação, o que é mais barato para o consumidor? Ele custear o frete e levar até o fabricante, ou o fabricante ele cobrar um valor e ir até o seu domicílio. Essa situação, o código ele não explica, ele não regula isso. Então, acaba uma situação de aparente ilegalidade, colocando o consumidor nessa situação de dúvida, né? E aí a culpa não é nem do consumidor e nem do fornecedor, porque não há disposição legal que diz como é que vai ser essa relação, qual é a obrigação do fornecedor nesse caso específico. Então ele precisa melhorar um pouquinho. Sempre tem umas brechas. É verdade. E da parte, né? Tem uma parte mais frágil nessa relação de consumo entre consumidor e fornecedor? O próprio código já coloca o consumidor nessa relação de vulnerabilidade como regra. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas diz o seguinte: fiz uma compra em uma determinada loja no valor de R$ 26,99
e a atendente ela parcelou esse valor em 7 vezes com juros, né? O pior que foi feito sem autorização dessa telespectadora e eu acreditava ter feito o pagamento, né? Sendo que só vi o pagamento em 2 vezes, ela pensou. Sendo que ela só veio descobrir o débito quase pagando quando foi pagar a 3ª parcela, sendo cobrada já por telefone, ela já foi cobrada. A pessoa que tinha terminado o pagamento em 2 vezes. Na 3ª, ela foi cobrada por telefone e descobriu que dividiu em 7 vezes. Ela disse que procurou a loja e eles alegaram que o valor é devido, que ela tem que pagar o débito que já passa mais de R$100. Ela quer saber se ela pode procurar o PROCON, já passaram 3 meses dessa cobrança. Pode sim. Ela tem que se dirigir ao órgão o mais rápido possível e aí ela leva os comprovantes que ela já pagou. Agora é uma situação realmente muito difícil. O consumidor tem que ficar um pouco mais atento para no ato da compra realmente eles cumprirem realmente o que foi dado, ofertado para o consumidor e observar também se não estão embutindo, né, outros valores. A exemplo que a gente já falou das garantias estendidas, até planos funerários eu já recebi em atendimento pessoas que compram um determinado bem e casado com isso foi um outro tipo de contratação. Então, ela junta realmente esses comprovantes que ela tem e se dirige a um órgão para que seja notificado, né, reclamado com esse estabelecimento e ela tentar realmente o ressarcimento desses juros. Mas é uma situação bem difícil, o consumidor realmente tem que ficar um pouco mais atento, mais vigilante, mais diligente realmente quando for efetuar uma compra ou uma contratação, porque as práticas aí são cada vez se renovando, levam outras nomeações e querem realmente ludibriar o consumidor de uma maneira geral. Uma compra de R$ 26,99 já está mais Veja de que R$100 absurdo. por conta de juros. Mas imagine, vamos transformar em números redondos. Imagine se fosse R$100. Daria 2 parcelas de 50. Se fosse uma situação como essa, certamente não seriam 5 parcelas de 50 que geraria dúvida para o consumidor. Então, como bem referendado, o consumidor também tem que ficar atento, né? Porque pagou 2 parcelas pequenininhas e com certeza não foi o suficiente para quitar a aquisição do produto ou do serviço que a consumidora fez. Se vai assinar, se vai digitar alguma senha, preste atenção Fica antes, atento. questiona. Custa nada Está com perguntar, dúvida, né? procura um órgão, olha, não estou entendendo esse contrato, ele realmente está correto? Essa multa aqui, está certo esse percentual tal? Então busca sempre a informação prévia, é o melhor caminho. E que isso não exime o dever do fornecedor de informar. Tem que deixar a informação clara e precisa. Temos aqui outra participação, no caso é uma pontuação, né? A pessoa quer saber, não, é uma pergunta, se é proibido o envio de mensagens eletrônicas que não tenham sido solicitadas para o destinatário, né? Para quem está recebendo essas mensagens eletrônicas. Tem uma proibição no Código de Defesa do Consumidor? Vocês conhecem? Não especificamente no código, mas há um tempo atrás realmente eu tive o conhecimento de uma resolução e aí o consumidor tem um código que ele pode mandar. Isso se telefonia, né? Que manda para determinada operadora, cada uma tem um código e aí ele suspende esse tipo desses spam, né? Nessas mensagens eletrônicas que as operadoras comumente mandam. A gente falou do direito da proteção da vida, saúde e segurança. Tem também o direito de educação sobre o consumo adequado, né, professor? Que seria ali, o consumidor ele deve ser informado e orientado da maneira correta do uso de um produto ou serviço. É a regrinha do dever de informar e o direito de se informar acerca de um determinado produto ou serviço. Eu costumo dizer que, em regra geral, aqueles produtos ou serviços que não têm um consumo habitual, a prerrogativa agora passa a ser do fornecedor, o dever de informar. Imagine que você compra um equipamento que tem uma tensão elétrica diferente da habitual. Aqui nós somos 220, né? E aí você compra um equipamento, por exemplo, na região sul e sudeste, que usa 110. E aí o fornecedor, ele agora tem esse dever de informar essa diferenciação para o consumidor, né? Não basta apenas o consumidor ter o direito de se informar, o fornecedor passa a ter esse dever de esclarecer acerca disso. Então, essa questão ela caminha nesses 2 aspectos, o dever de informar e o direito de se informar. Em relação à propaganda enganosa, né? Propaganda enganosa, propaganda abusiva, o que é que o Código de Defesa do Consumidor ele fala sobre isso? A enganosa é aquela parcialmente falsa, né? Que induz o consumidor
a erro, ele vende aquela imagem. Um exemplo comum são essas taxa zero de veículo. Publicidade imensa, compre, financie seu veículo taxa zero, quando na realidade não é bem assim. E lá no final da publicidade, a propaganda, tem lá aquelas letras miudinhas e passam rapidamente, que ninguém compreende, mas que a gente sabe que na realidade nesses financiamentos já existem inúmeras tarifas embutidas e que o consumidor não está pagando, na verdade, taxa zero alguma. Então, esse tipo de coisa é uma publicidade enganosa. E a abusiva já se enquadra numa categoria mais grave, né? Aí já se utiliza de alguns artifícios mais graves para afetar crianças, se aproveitam dessa hipervulnerabilidade, na verdade, que uma criança e um idoso possuem para vender determinado produto ou serviço. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas ainda? 994 18 1206. Manda sua pergunta que a gente vai ler no próximo bloco aqui do nosso programa. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção que vamos mostrar aqui algumas oportunidades para este início de semana. 3 vagas para operador de caixa. Para você preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 3 vagas para operador de caixa. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. 6 vagas para recepcionista atendente, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, salário R$ 937. São 6 vagas para recepcionista atendente. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 2 vagas para supervisor administrativo, ensino superior completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.278 é o salário. São 2 vagas para supervisor administrativo. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue no programa falando sobre direitos do consumidor e vamos responder a partir deste momento as dúvidas. Chegaram várias perguntas sobre o tema e a gente vai mostrar aqui o nosso telão e repassar a dúvida para os convidados. Olha só, Carla de Oliveira, ela que é de Prazeres, ela mandou a seguinte pergunta. Ela diz o seguinte: emprestei meu cartão para a minha tia, né? Ela comprou um celular e com um plano pós-pago. A vendedora falou que iria vir apenas uma mensalidade na fatura do cartão. O valor está vindo mensalmente. Já tentei cancelar, mas a conta ela não está no nome da tia, né? Não está no nome dela nem do titular do cartão. O que devo fazer? O valor está vindo mensalmente, já tentou cancelar, mas a conta não está no nome dela nem no titular do cartão. O que devo fazer é a dúvida da Carla de Oliveira. Realmente, Carla, a confusão aí está grande. O primeiro equívoco grave que realmente você cometeu foi emprestar o seu cartão de crédito. Procure não repetir mais esse tipo de situação. É melhor que você acompanhe a pessoa e aí você mesmo efetue essa compra. E além dessa contratação, ainda não ficou nem no seu nome, nem no nome de sua tia, né? Que foi isso que eu entendi, realmente. Não ficou nem no dela nem na tia. Então, aí você vai ter que procurar realmente a operadora que realizou esse plano, solicitar uma segunda via desse contrato. Eu não sei se sua tia ficou de posse dele,
para ver que situação realmente ficou prevista em contrato e gerar essa reclamação. Anotar os protocolos e, concomitante a isso, você se dirigir a um órgão de defesa do consumidor para notificar essa operadora e esclarecer. O quanto antes isso aí, pedir esse cancelamento desse serviço. Ela disse que não pegou o contrato, mas pode solicitar a segunda via, como foi explicado. Pode né? solicitar a segunda via e, se a operadora realmente não tiver um contrato inexistente, efetuar o quanto antes esse cancelamento, para não implicar em maiores problemas, porque aí, se chegar a um ponto que fique alto demais na fatura do cartão de crédito, ela não vai conseguir pagar, vai gerar inadimplência e aí a coisa torna uma bola de neve ainda maior. O estudo do cartão de crédito aqui no Brasil está lá em cima, né? Nem se fala, né? Eu acredito que nessa situação ela também pode fazer o bloqueio do pagamento na administradora do cartão de crédito. E aí ela vai ter que ter um indício razoável, né? Não vai ser simplesmente reclamar ou não pagamento. Mas se ela tem uma justificativa, qual seja a resistência do cancelamento do serviço, ela pode usar isso como argumento e tentar bloquear o faturamento no cartão de crédito. Ok, vamos agora a uma próxima dúvida. Temos outra pergunta agora de Jair, do R2 no Ibura. Jair quer saber o seguinte: fiz uma reclamação em uma operadora de telefonia, solicitei essa gravação, mas até agora não consegui porque eles dizem que só podem enviar por e-mail e eu não possuo e-mail. Como faço, né, para conseguir essa gravação? Aquele velho problema de que existem situações específicas que a legislação acaba não contemplando, né? Veja, eu costumo sempre dizer que a gente deve procurar situações que sejam mais práticas. Acho que é tão mais simples ele criar um e-mail, né, de criar uma logística mais complexa para ter acesso a essas informações. Então, a gente tem que olhar isso mais na perspectiva colaborativa, né? Procura um parente, um vizinho, um amigo que tenha mais domínio de internet e auxilie a criação desse e-mail. A inclusão digital hoje já é uma realidade, né? Então, eu acho que, na minha perspectiva, obviamente, não é razoável essa resistência. Eu acho que tem um meio alternativo aí para tentar resolver isso. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra dúvida, outra pergunta, no caso da Fernanda Gonçalves, de Afogados. Ela diz o seguinte: tinha um plano de saúde empresarial há uns 5 anos, mas por causa do reajuste cancelei esse plano e fiz um outro, né, por adesão da mesma operadora, fez um outro por adesão da mesma operadora. Agora estou precisando fazer um tratamento de canal, mas eles dizem que tenho que cumprir a carência, né? A vigência foi no dia 1 de agosto. Fernanda, tudo leva a crer aí que você realmente extinguiu um contrato e realizou uma nova contratação. Então, a partir do momento que você começa essa nova contratação, existem as carências que devem ser cumpridas. Quando é uma coisa que é uma migração, uma portabilidade, aí sim, ela não precisa esse cumprimento dessas carências. Mas, como esse primeiro plano foi extinto, era empresarial, e pelo visto agora, não sei que modalidade ficou, se individual, se coletiva, mas de qualquer forma é uma nova contratação. Ela informou que foi coletiva. E aí fez uma nova contratação e realmente existem as carências a serem cumpridas. Nesse caso em específico, né, ela disse que precisa fazer um tratamento de canal. Na urgência ela pode fazer? Sim, as urgências e emergências são imediatas da contratação. Mas se for um tratamento eletivo, um exame eletivo, aí ela tem que cumprir sim a carência. Ok, essas foram as dúvidas que chegaram para a gente através da nossa linha interativa e a partir deste momento vamos prosseguir falando mais sobre direito do consumidor e responder agora as dúvidas que chegaram através do WhatsApp 99418-1206. Você que ligou para a gente, deixou aí sua dúvida, preste atenção que vamos repassá-la a partir de agora para os convidados de hoje aqui no nosso programa. Estamos falando sobre direito do consumidor. Vamos seguir aqui com mais perguntas. Tem a pergunta agora do Josemar. Josemar, ele diz o seguinte: parcelei meu cartão de crédito e mais ou menos há um ano, né, fez o parcelamento e junto com as parcelas veio uma cobrança de uma anuidade todo mês. Essa cobrança de anuidade é correta? Ele fez um parcelamento no cartão há um ano e junto com as parcelas vem uma anuidade, né? Além daquele valor X que ele comprou, vem a anuidade e isso vem cobrando todo mês. É correta essa cobrança? Se esse parcelamento não foi junto com o pedido de cancelamento do cartão, o cartão continua ativo, ele continua comprando, é devido sim a anuidade, né, pelo uso desse cartão. Desde que, claro, tenha sido esclarecido isso no início a ele, os valores que vão vir a título de
de anuidade, mas se do cancelamento, aí sim, o cartão de crédito é cancelado, bloqueado, e ele só tem que fazer o pagamento realmente do que foi estabelecido no acordo. Ok. Anuidade de cartão de crédito também é a pergunta da Cristiane Oliveira, de TGPO. Ela quer saber se os cartões eles podem cobrar anuidade, se pode ou não. Tem ali no Código de Defesa do Consumidor, falando alguma coisa a respeito? Faz parte do contrato, não é? O cartão de crédito ele tem como principal fonte não só os juros, né, mas essa anuidade que são pagas pelos consumidores. Então é inerente ao contrato. Temos aqui outra participação, Marílio de Aliança, ele diz o seguinte: fui comprar uma caixa de creme de leite e tinha um pacote com 4 unidades, mas eu só queria comprar uma unidade. Como é que eu faço nesse caso? Como é que eu procedo? Marílio, existem determinados produtos que não podem ser fracionados. O creme de leite, possivelmente, ele é fracionado, né? Pode ser feita a venda fracionada, porque ele tem validade, data de fabricação, número do lote, até para lhe assegurar no caso de um eventual problema. Então, se o estabelecimento realmente só está fazendo isso atrelado e o bem ele é feito para uma venda fracionada, ele pode exigir esse cumprimento da venda de forma individual. Mas sozinho a gente entende que o consumidor ele encontra resistência, né, por parte do lojista e não vai conseguir na ocasião. Então ele deve denunciar os órgãos o quanto antes para que encaminhe uma fiscalização realmente no estabelecimento e se esclareça a razão de não estar vendendo de forma individual para o consumidor. No caso, ainda falando do supermercado, né? Às vezes tem um valor lá na prateleira e quando você vai passar no caixa está outro valor, às vezes um valor mais alto. Quase sempre é um valor mais alto. Quando isso acontece, 2 preços, qual que prevalece e de que forma devo me portar, né? Se é junto com o caixa ou peço para chamar um gerente para ajustar aquela compra, o que vale ali na prática? A regra geral é a oferta que tem que ser cumprida. Então, se o produto ele foi ofertado por um valor X e na hora do caixa o valor está maior, o consumidor tem a prerrogativa de pagar o valor mais barato que foi ofertado, vinculando a propaganda que foi colocada. Só pontuar uma coisa muito interessante, às vezes alguns produtos eles têm um preço numa etiqueta e quando chega na hora do caixa, que vai se averiguar o valor daquele produto, é um produto mais caro, não é? E a gente se pergunta, será que aquela etiqueta realmente era daquele produto, não é? Muito comum às vezes, principalmente em lojas de vestuário, de calçados, haver não uma troca acidental, mas uma troca voluntária por pessoas, né? Aquelas pessoas que maldosamente acabam fazendo isso dentro do estabelecimento comercial e a gente se pergunta, e nesse caso, o fornecedor ele também é obrigado a cumprir essa oferta, aspas, que ela estava colocada de forma equivocada? Eu penso que não. Então, é uma situação que tem que ser analisada com cuidado. Às vezes, o que está lá ofertado, o fornecedor do produto, o comerciante, não fez aquilo, não deu causa àquilo, né? Eu já tive relatos bem interessantes do próprio consumidor, obviamente o lojista me narrando isso, de mudar com a canetinha o valor do preço. Então, cada caso tem que ser analisado com cuidado, mas, regra geral, a oferta tem que ser cumprida. Ok, temos aqui uma participação através da nossa fanpage. O Henrique Leandro ele diz o seguinte, ele diz que conhece uma pessoa que desde janeiro do ano passado tem recebido mensagens e ligações de cobrança de uma determinada empresa de TV por assinatura, pronunciando o nome de outra pessoa, né? Essa pessoa está recebendo essas ligações. Mas a questão é que essa pessoa ela nunca contratou esse serviço, pois não tem condições para tal. Isso é um abuso ou crime? Como é que vocês, convidados, avaliam essa situação? É um abuso, né? Ele está importunando o sossego dele realmente com essa insistência dessa cobrança. Se ele já comunicou ou se não comunicou, que comunique o quanto antes e para que faça cessar esse tipo de cobrança. E ele esclareça que não é a pessoa que eles estão pensando, né? Para que isso cesse. Se a coisa ainda persistir, ele deve procurar os órgãos fiscalizatórios, as agências de telefonia, para que entre em contato, né, que anote protocolo, para que cesse realmente e a coisa não extrapole demais um limite. Porque realmente, havendo um limite, uma importunação, isso pode gerar um dano sim para o consumidor e ele pode buscar uma reparação para esse dano.
Ok, temos aqui outra participação. Agora o Mário, ele disse que fez uma compra em determinada loja e o total da compra foi de R$500. Ele dividiu isso em algumas parcelas e foi acrescentado ali R$300 de juros. Isso é correto? Veja, nessa circunstância aparenta uma abusividade por onerosidade excessiva, ou seja, quase 75% do produto foi de encargos, né? Então, aparenta aí haver algum tipo de abusividade nessa contratação, seja na taxa de juros ou algum outro valor que foi cobrado nessa contratação. Não soa bem esse tipo de negócio que foi realizado por ele. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas diz o seguinte: ajudei minha irmã a comprar um imóvel, né? Só que está no nome dela e a construtora tirou o meu FGTS por ser maior do que o da minha irmã. O que é que eu devo fazer nesse caso? A pessoa ajudou a irmã a comprar um imóvel, o imóvel está no nome da irmã e a construtora tirou o FGTS por ser maior do que o da irmã. O que é que ele deve fazer na prática? Eu acredito que aí ela deveria ter sido parte integrante do contrato. Haja vista que o sinal, ao que parece, foi dado por ela. Então, ela não pode estar excluída desse negócio na aquisição do bem. Acho que certamente tem algum tipo de ilegalidade nessa contratação. Pode ter assinado algum documento sem lei, autorizando, né, a mesmo que tenha FGTS. a lei que permite a utilização do FGTS para o financiamento imobiliário, vincula a parte. Então, eu não posso ceder o meu recurso de FGTS para terceiros, eu só posso usar em benefício próprio. Então, ou ela não conseguiu identificar se ela está ou não contratada, ou houve alguma manipulação aí nesse contrato que não fez constar o nome dela. Regra geral, até por uma força de lei, ela deve ser a parte que adquire o bem. Outra participação sem identificação, a dúvida é a seguinte: se a pessoa tem um nome, né, colocado ali no SPC Serasa, posto no SPC Serasa injustamente, ela pode procurar o PROCON? Pode, ela deve procurar o órgão de defesa do consumidor, comunica a empresa que o negativou e procura um órgão para que realmente esclareça por que razão o negativou. Inclusive, isso já gera uma indenização, né, uma reparação. Até porque muitas vezes o consumidor só descobre quando está realizando algum negócio. Ou está fechando o financiamento de um imóvel, ou a aquisição de um veículo. E aí ele, informam que não pode ser realizada a compra por conta dessa restrição no serviço de proteção ao crédito. E aí ele junta essa documentação, essas negativas, isso tudo só vem a fortalecer ainda mais um possível pedido de reparação judicial. Outra dúvida: de que forma os supermercados e empresas em geral elas podem ser punidas em caso de descumprimento do Código de Defesa do Consumidor? Os próprios órgãos, né, os órgãos estatais, eles têm um disciplinamento de fiscalização, né? O Ministério Público, através de instauração de inquérito civil para averiguar alguma espécie de dano coletivo, né? São basicamente as multas, né? As multas sancionatórias para eventuais práticas abusivas. Além do próprio rolo que o próprio Código de Defesa do Consumidor traz dos crimes contra a relação de consumo, né? Então nós temos aí 3 âmbitos: o âmbito administrativo, o âmbito civil e até mesmo o âmbito criminal, para combater esses eventuais abusos em desfavor dos consumidores. Temos aqui uma última dúvida: o Arlindo, ele que é de Jardim São Paulo, ele diz o seguinte: eu tenho um veículo e ele está apreendido em juízo e ainda não foi liberado. Tenho que pagar o IPVA para recuperar o veículo? Olha, Arlindo, tem um veículo, né? Está apreendido em juízo e ainda não foi liberado o veículo. Ele tem que pagar o IPVA para recuperar o veículo? Arlindo, a gente não sabe realmente como é que está essa situação seu, até porque está envolvendo também imposto. Na primeira vista, assim, a gente não tem como realmente identificar se se trata de uma relação de consumo. Pode até ter sido no início, mas que aí a coisa tomou outros desdobramentos envolvendo impostos e aí já começa a fugir um pouco da seara de consumidor. Mas você deve procurar um órgão, levar a sua documentação específica para realmente uma análise mais profunda acerca dessa situação. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete, e a pergunta foi a seguinte: você conhece seus direitos enquanto consumidor? Olha só, 75% das pessoas que ligaram para a gente e participaram disseram que sim. 75% disseram que conhecem os seus direitos enquanto consumidor, 25% disseram que não
Então, após essas explicações, né, aqui no nosso programa, após o que a gente apresentou, você vai ficar sabendo e na próxima enquete, na próxima pergunta, você venha a aumentar, né, o número de sim, né, que conhece o seu direito do consumidor ali na prática. E se não conhece, procura, né, informações. Tem a internet, tem o Código de Defesa do Consumidor também disponível para que você fique ciente dos seus direitos enquanto consumidor. E agora a gente está na reta final do programa, é o momento de agradecer a participação aqui dos convidados. Lorena Grimberg, ela que é chefe de atendimento da ADECOM, que é a Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor. Lorena, muito obrigado. Um último recado agora, considerações finais, pode ficar à vontade. É sempre um prazer, a ADECOM agradece demais o convite. Fica muito feliz realmente de levar essa informação, esse conhecimento, o mínimo que seja, e está sempre de portas abertas. O consumidor, o público em geral, pode nos procurar, pode telefonar através das redes sociais também. Eventualmente, quando eu não estiver na instituição, mas o pessoal transmite o recado e aí a gente dá retorno. E o que importa realmente é levar a instrução, o conhecimento. Não deixe a coisa passar para não se complicar realmente e busque sempre a informação prévia. Mais uma vez, muito obrigado, Lorena. Também queria agradecer ao professor Márcio Marques, ele que é advogado especialista em direito do consumidor. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. O último recado agora, pode ficar à vontade. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Se você tem mais alguma dúvida, você pode procurar o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Estácio do Recife, que fica na Abdir de Carvalho, número 1780. Você procura lá o coordenador do NPJ, professor Renan Marques, e ele pode ajudar você com eventual dúvida na relação do consumo. E a pessoa que você mora aí perto da Abdir de Carvalho para tirar essas suas dúvidas. Pessoas que não têm condição de pagar advogado, que são hipossuficientes, que querem ter um esclarecimento mais acerca desse tema. E estão à disposição para qualquer uma outra oportunidade. Conte sempre conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!